Tudo bem, pessoal? Dando seguimento às nossas aulas de processo penal com o tema Júri Popular e seus recursos, falaremos agora um vídeo curto sobre a competência, os crimes de competência do Tribunal do Júri, que constam lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, a linha D. Lá diz que são crimes da competência do júri popular os crimes dolosos contra a vida. Mas quais são esses crimes dolosos contra a vida que são de competência do Tribunal do Júri? Todos os crimes dolosos contra a vida vão para o Tribunal do Júri? Evidentemente que não, né? Vocês devem ter aprendido desde o primeiro período que no direito toda regra tem as suas exceções. E não poderia deixar de ter, evidentemente, no Tribunal do Júri, nessa matéria, né? Os crimes que nos interessam aqui e que é necessário esclarecer é que os crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri Popular são ali os constantes no Código Penal, do artigo 121 ao artigo 126. Esses são os crimes julgados pelo Tribunal do Júri Popular. O artigo 121, que é o artigo mais famoso do Código Penal, que é o que os alunos mais apreciam, a disciplina, eu acredito, mais apreciada pelos acadêmicos, é o direito penal. Então está lá o artigo 120 que inicia matar alguém. Então ali inicia esse rol, né, dos crimes de competência do Tribunal do Júri. A competência não é apenas dos crimes dolosos contra a vida. Tem também, na realidade, a forma tentada. Admite-se a forma tentada. Na realidade, não há necessidade de haver um homicídio consumado para o crime ir para o júri popular. Ocorrendo apenas ali uma tentativa, também a competência será do júri popular. E nesse rol taxativo, ele inclui o homicídio simples e o qualificado, do artigo 121, o induzimento e a instigação ao suicídio, também é de competência do Tribunal do Júri, muito embora seja uma forma rara de acontecer. Eu não tenho visto, assim, ao longo dos 20 anos de advocacia, 22 anos, eu não vi ainda nenhum júri popular por instigação ou auxílio ao suicídio. Ou então auxílio à automutilação, a pessoa que instiga a pessoa a se automutilar. Ali é um crime doloso contra a vida também, nessa forma, mas a gente tem visto praticamente nenhum crime, eu não tenho visto. Nem a jurisprudência, observei, não temos nos últimos anos nenhum crime relacionado a isso. E temos também o infanticídio, que é aquele praticado, né, pela mulher no estado puerperal, e o aborto provocado pela gestante com ou seu auxílio, e o aborto provocado por terceiro. Esses crimes são de competência do Tribunal do Júri. E também os crimes conexos. Os conexos são aqueles crimes praticados na mesma ocasião que se pratica os crimes dolosos contra a vida. Muito embora, observe, pode existir um crime que não seja doloso contra a vida, mas que será julgado pelo Tribunal do Júri, porque ele atrai a competência, ele atrai para si a competência para julgar esses crimes, porque foram praticados na mesma ocasião, ou apurado na mesma ocasião que se apurou o crime de homicídio, ou de aborto, ou de instigação ao auxílio ao suicídio, ou de infanticídio. Um exemplo de um crime, o porte ilegal de arma. A pessoa praticou um homicídio e estava portando uma arma de fogo, foi preso ali com aquela arma.
Ele vai responder pelo homicídio e vai responder pelo porte ilegal de arma de fogo. Outro exemplo, a pessoa praticou um homicídio e logo após furtou um veículo e fugiu com aquele veículo para empreender fuga. Ele vai responder pelo homicídio e vai responder pelo roubo, se foi com violência, ou pelo furto do veículo. O tribunal do júri tem a competência, atraiu para si a competência para julgar aquele crime contra o patrimônio. Não é um crime doloso contra a vida, é um crime contra o patrimônio, mas vai ser julgado pelo júri popular. Compreenderam aí? Os crimes conexos são esses crimes praticados no momento ou logo após a prática do crime doloso contra a vida. Então, ela é chamada de crime conexo. Eu vou até ler para vocês uma jurisprudência de um caso interessante. Despertou encontrei aqui num dos livros que eu utilizo, é o Guilherme Souza Nutti, que é um juiz, é um excelente doutrinador, que inclusive ele é um juiz de direito, mas a sua doutrina é usada por advogados, por juízes, promotores. Recomendado. Nós que somos profissionais, utilizamos sempre o Nutti nas nossas fundamentações. E ele diz aqui, numa jurisprudência de 98, sobre a questão dos crimes conexos. Interessante. A pessoa tinha acabado de cometer um homicídio, só que antes ele tinha abatido um tatu e no momento que ele foi preso, logo após o homicídio, acharam ele de posse desse tatu, um filhote de tatu. Então ele evidentemente foi flagrado com um crime ambiental, né? Um crime ambiental não é um crime doloso contra a vida, né? E ele foi julgado pelo júri popular pelo homicídio e foi julgado pelo júri popular também pelo crime ambiental, pela morte desse tatu, do filhote de tatu. O júri popular julgou ele e condenou, tanto no homicídio como no crime ambiental. Você vê como é que funciona a conexão. O tatu é um animal. Ele não pode, então não ocorreu um homicídio ali, né? Aí eu vou ler também para vocês aqui uma outra parte de uma outra doutrina, para vocês discernir o que vem a ser o homicídio, para não haver confusão. Se a pessoa mata um animal qualquer, que não seja um ser humano, não é considerado um homicídio. E eu achei aqui no Nelson Hungria, que é um doutrinador, que foi o responsável, o Nelson Hungria, ele foi o responsável, não sei se dá para ver aqui, pela elaboração do nosso Código Penal de 1942. E nesse livro aqui, que é de 1942 também, esse livro foi escrito em 1942, não está desatualizado com relação a esses conceitos, que poderiam achar que sim. E ele diz aqui que o sujeito passivo de homicídio, quem pode ser o sujeito passivo de homicídio? O sujeito passivo de homicídio é o ser vivo nascido de mulher. Apenas o ser vivo nascido de mulher pode ser o sujeito passivo do crime de homicídio. Então ele já fecha aqui, né? Essa questão, a questão do aí vem um outro conceito interessante que ele fala, que a destruição do embrião ou feto humano no útero materno não é homicídio. Essa questão do aborto, que gera uma discussão muito grande, está até no STF, sobre a criminalização do aborto, a descriminalização do aborto, né? E aqui ele vem dizer, a morte daquele embrião ou feto humano no útero materno não é homicídio, ele chama-se aborto, tá? O nome juris, aborto, que é punido menos rigorosamente do que o homicídio, a pena é menor.
né? Porque ainda não é um ser vivo, segundo o conceito do nosso Nelson Hungria. Então, espero que tenha entendido a diferenciação aí do homicídio, do aborto, quando a morte é de um ser humano nascido de mulher, e o aborto não é considerado um homicídio porque ali ainda é um feto, não é considerado um ser humano, que a pessoa só passa a ter personalidade, né, e é considerado nascido após o parto. Então, aí, com relação à competência do júri sobre os crimes dolosos contra a vida, eu já expliquei que os crimes conexos, revisando os crimes conexos, também são julgados pelo tribunal do júri. O jurado dá o veredito, sim ou não, culpado ou inocente, e o juiz presidente do tribunal do júri, naquele momento, após o veredito na sala secreta, que eles emitem esse veredito na sala secreta, o juiz aplica a sentença. O veredito, nós já vimos que ele é sigiloso, mas a sentença, ela é pública, que é o juiz presidente que aplica, que elabora e lê publicamente. Interessante também, na nossa apostila, vocês devem estar acompanhando com a apostila aí, ela nos traz ali numa parte das observações, ela nos traz os crimes dolosos contra a vida que não vão para o júri popular. Existe também. Os crimes dolosos contra a vida que não são submetidos ao júri popular, que são competência do juiz singular. Aquele juiz lá da fase inicial que eu expliquei na aula passada, que pode julgar esses crimes dolosos contra a vida e não submetê-los ao júri popular. Quais são esses crimes? O latrocínio, como eu já expliquei na outra aula, o latrocínio houve um homicídio, mas a intenção do agente era praticar um crime contra o patrimônio, um roubo, um furto, e terminou ceifando a vida do ser humano ali. Então esse latrocínio ele é julgado pelo juiz singular. O genocídio também não vai para júri popular, é o juiz singular que julga. Um crime político, o homicídio doloso praticado por militar, está lá na apostila, em serviço contra civil. Então também julga o juiz singular, não vai para júri. Homicídio doloso contra a vida praticado por militar contra militar, que é competência da justiça militar. E o homicídio, um crime também de homicídio praticado quando a pessoa tem o foro por prerrogativa de função. Ele vai para o juiz singular, julga. Na realidade, a questão mais para definir essa última prerrogativa de função seria um crime praticado, de homicídio praticado por um deputado federal. Ele é julgado pelo STF. Então, eu espero que nesse primeiro vídeo mais curto, eu vou fazer um logo após, vocês tenham compreendido aí essa questão da competência, dos crimes de competência do júri popular e seus conexos, e os crimes que são dolosos contra a vida e que não vão para júri popular. Tá? Forte abraço, até o próximo.